Bom dia, bom dia, bom dia. Sim, Usmani. Tchau. Diga tchau. Como está? Tudo bem, graças. Está tudo bem? Está bem. Sim, senhor. Esse morança juntado. Televisão, morança juntado, casa juntado, de direção juntado. Anta, ora que o Billy e para o que tem mistura. Nós vemos com mãos abertas. Casa juntado. Para guinenses, se uma boa guinense, diga tchau. E não tenho confiança naquela. Não entendi? Gosto de contar que eu vim que é na manga. Ok. Eu. Primeiro, não falar bom dia, me chamo Usmani Jau. Instalamos para partilhar bocado aqui de conhecimento de mim assim também para a organização. Não agradecer para o espaço que criaram para mim para a organização para poder explanar naquilo que tem a ver com trabalhos de organização e trabalhos pessoal. Mas um dia não está falando obrigado. Mas um dia obrigado para ver ele bem no nome de capote, também viste capote. É que também capote de esperanças partilhadas. Ele que disse capote, ele que você conhece confiar na boa. Até não. Passa adiante. Contando, falando um bocadinho, quando que vou fundar essa organização? Bom, esperança compartilhada e organização não governamental e sem fim lucrativo. Nada, bindi. De organismo internacional, assim, nacional, nada. Então, e fundado dia 22 de novembro de 2023. Irá atuar como sendo um dos objetivos que promover educação, assim como a saúde comunitária de jovens e adolescentes. Então, essa foi a data de fundação dessa organização que fundaram para mim próprio. E até então está na dirigir essa organização. Sobre para o próprio Usmani, não faz o seguinte, fala de, mas o que leva, o objetivo que leva na pensa nesse grande, não pode falar de grande importância, mas eu com a mexia com os jovens e com a mexia com fala de. Ok. No início o desafio, pelo menos, com um objetivo e torna um bocadinho complicado, né? Então, para mim, era coisas de dias ou pelo menos semanas para tentar enquadrar. Para mim, coisas que eu escrevi. Está escrevendo um bocado, que dia bem, eu faltam de deixar ainda, depois bem escrever mais assim. Então, assim, quando ganha um bocado, quando estamos nota, então, bem entender por bem, depois não faço um bocadinho de estudo. Para eu acabo de falar um objetivo que cada vai de acordo com a realidade própria do país. Então, não fala que manda no cana, ou pelo menos que manda cana fixar na promover, ou pelo menos promover a educação assim como a saúde comunitária de jovens e adolescentes. Mas quando fala a saúde comunitária, um bocadinho mais básico, né? Cana tem a ver com a questão de saúde mais avançada. Provavelmente a gente quando vem trabalhar é nascido gente que cada área de educação. Então, para mim, eu falei nascido assim. E saúde comunitária, assim como a educação de jovens. A educação é mais para promover ou criar meios ou soluções para ajudar mais no crescimento ou engajamento de jovens na escola. E saúde comunitária e ter uma formação básica na área de saúde comunitária mesmo, com o pessoal de trabalho. Para assim, passa informações básicas, saneamento básico, né? Mas às não está deixando passar informações básicas de saúde, que nós próprios não podemos ter conhecimento. Mas não está deixando ali passa que a maioria de vezes tem causado outros problemas. Então, falei importante jovens terem conhecimento e assim, demais engaja mais na escola, de que eles veem próprios objetivos. Então, e foi um dos motivos. Sim, senhor, esse foi o motivo. Saúde comunitária, como você consegue? Para mim, não tem saúde comunitária é vasto. Ok. É vasto. Isso é agora, não tem manga de pontos que não incluem naquela saúde comunitária. Não entende? Aquela lá, você não pega papel enquanto não mais. E gana, certamente. Só como falar. Como focar nele agora? Ok, mas para saneamento básico, ok, e que limpezas também próprias na comunidade. Produção de lixo. Ok, produção de lixo, certamente. Tratamento de lixo. E aproveitamento de lixo. Ok. Cria uma solução que entra nós próprios na comunidade, não podemos agir no lixo de melhor maneira e não podemos cuidar mais que higiene. Então, basicamente, problema de paludismo. Paludismo, certamente. Moscas.
Então, quanto mais a nós próprios não temos iniciativa de fazer aquilo é melhor do que não operar a gente de saúde para vir ajudando. Então, a nós na comunidade não podemos envolver para ajudar nesses trabalhos básicos. Nesses trabalhos básicos, por exemplo, não falar de, por exemplo, do que lá não tinha esgoto de água, manga de aço, esta parte, não tem problema de manga de canalização, está fazendo a outra, está fazendo casa de banho, porque canalizar dentro, usa a baleta, que complicado um bocadinho. E não só, não tem problema de também, é tempo de, não se tempo de chuva, umidade. Umidade, e não só mosquito, e não só mosca, e não só barata, e não só osga. Manga de que tempo, é tempo de produção. Produção, ok. Bom. E pronto, suma como falar, né? Então, que metro você usa? Metro, a boca que entração e para chegar alvo. Ok. Agora metro não usa para chegar alvo. Para chegar alvo, que é o problema. Então, o que é mais difícil nesse trabalho tudo envolve com a comunidade. Então, para chegar certo, a comunidade junta certo número de gente um bocadinho chato. Então, nós não temos formação dos bias na área de saúde comunitária, não tive oportunidade. Não temos formação na onde? Nós estamos lá Domingo Ramos, na escola lá. E, a princípio, residência onde nós estamos reunidos, nós estamos estudando na atividade. Por enquanto, não temos assim. Não temos oportunidade de conhecer mais um bocadinho sobre questões de relação, ou pelo menos de forma melhor de tratamento mais para a saúde comunitária, o higiene, questão de esgotos, como eu falei, também de casa de banho, mangravias, que não está fazendo perto de nós casa. Então, que causa as consequências de casa de banho perto de nossa casa? Ok. Só não pude falar para questão de mau cheiro, mas pelo menos questão de profundidade também próprio. Acabou por fazer fossa para casa de banho, coisa de 11 metros pelo menos, que é aconselhável fazer. Caso contrário, por causa de problema de saúde, né? Então, independentemente de lixo que nós não temos, não temos perto da casa, que não can trata direito. Então, não temos mais que questão de fossa, ou fazer ao lado ou não. Que quando fala a questão de envolver a comunidade, é um bocadinho complicado até no momento. A nós, como que nós tentamos identificar, e nós tentamos ter um ponto focal, nesse caso, que nós podemos entrar em contato com alguém pelo menos influente, que nós tentamos ajudar, não queria um bocadinho na comunidade. Bem, até então, no nosso trabalho, nunca teve tanto trabalho que envolve a comunidade. Embora um dos nossos objetivos, a princípio, não foca no trabalho, não só no crescimento para o pessoal de membros que trabalham, que nós sabemos como a maioria de gente que está lá aí, gente que está também a ganhar experiência, que nunca teve a oportunidade assim. Então, nós vai um bocado, nós da junta a comunidade, só como falou, um bocado, nós fazemos uma conferência, onde nós juntamos 190 jovens, 190 jovens, ali na Centro Cultural Francês. Mas a outra atuação na SAP? E só no setor autônomo, inclusive só um trabalho que nós fazemos da fora, que seria na GAU, e nós fazemos parceria com outro movimento também. Na GAU? Na GAU, na casa de acolhimento a Gris. Não fazemos um trabalho lá eles. Então, nós não sentimos um bocadinho de dificuldade ou complexidade no momento para ver que na verdade nós estamos trabalhando com tudo que nós temos. E mangravias, e só como falou, a atividade que nós fazemos na GAU, e foi para fundo próprio da organização e para que cotizo também de cada pessoal que teve que vai lá para fazer esse trabalho. Então, capacidade, assim que está por bom, nunca tem nenhum organismo que não fala isso, somos parceiro, né? Não teve só um apoio mais financeiro, mas na última atividade que nós fazemos que é essa conferência para parte da Polícia Judiciária. Então, nós prestamos para fazer uma campanha e provavelmente é poder apoiar mais de novo. Então, isso é um parceiro estratégico até no momento. Mas para as atividades que envolvem a comunidade, certamente que não fazemos muito breve. Então, depois de campanha, está no plano da atividade. Mas está no plano da atividade. Nós estamos curto intervalo para depois não ribar, para não ouvir que é no cabeça do ouro. Falando um bocadinho que respeito à educação de jovens, educação de jovens é boa organização, que é uma boa tua. Manga de mentir para nós jovens da carreira daquele gosto, não conseguimos adiantar. Certamente. Bom, dentro da organização, pelo menos eu não notar critério como
não só no trabalho que nós está fazendo fora, mas internamente tem trabalho muito importante que nós está fazendo. Para pedir já acabou nós está engajado em uma organização não só de nós, né, mas qualquer organização, realidade totalmente diferente. Que acabou toda fora, provavelmente o que estou dentro da organização. E um espaço bem mais civilizado, onde nós está aprendendo com outro. E a nossa assim que nós está. Cada jovem um dia está tendo a oportunidade lá de estar diante, de correr na qualquer atividade. Para ver lá, tudo é seletivo. Qualquer atividade não vai seja grande ou não. E tem um novo coordenador ou coordenadora que está lá para dirigir a comissão. Então, desde lá, nós estamos ganhando experiência, conhecimento. Isso, como fala, basicamente, nós estamos lá não aprender com outro. E, independentemente de formações internas próprias que tem lá entre nós estamos fazendo retiro e partilhar conhecimento. Partilhar conhecimento. Falando um bocadinho, para não se ver como se a boa está na área de sensibilização. Falando um bocadinho, querem nós jovens, que carga assim, essa grande quantidade de sua cabeça, vai que ela por sua cabeça, de atraso, de criar problemas para ser cabeça, para ser futuro. Ok. E não é para coisa lá. Pode ser que o nome gosta de ser cotidiano. Ser cotidiano, certo. Ser cotidiano, outro nome tem nome gosta como é que eu falando? Nome estude. Nome estude. Agora eu já sou de despista. Tem gosto Mariama, já nome Mariama, já gosto. Ok. A nós que se pode ter um som, não consigo certo como é tio naquela área como é ação, como está atuando. Ok. Provavelmente questão de ser cotidiana, as drogas que normalmente são usadas, especificamente, e pouco alguém que não falou como e na tal zona que não faz. Provavelmente a nosso estudo não está fixando o objetivo, não falar de como, e nas shows que está realizado, e nas noites que está fazendo. Então, provavelmente lá que é mais fácil, a boa olha e na conta que está segundo, né? A boa não vai na olhar bem as claras. Então, e um bocadinho preocupado, né? Então, a nós a respeito de nós decidimos fazer uma conferência que não entendeu por bem que tempo que acaba para lá. Não só. Que conferência vou fazer? Nós fazemos uma conferência que nós falamos sobre o uso de drogas. Onde nós juntamos 190 jovens na Centro Cultural Franco-Bissau-Guinense e foi 28 de junho de 2025. Então, depois de lá nós arrancar receber dicas, pelo menos mensagem anônimos na pedir para ter mais uma outra iniciativa, quer dizer que para não acabar aqui um espaço de um dia ou aqui uma hora na papel com jovens, onde a maioria de gente próprios tipo e tem um grande impacto para a conferência. Então, de lá não decidi como não can acabar só para lá, não procura locais bem mais estratégicos, onde não poder atingir mais jovens que adolescentes que tem estado na consumo nesse caso. Não falo então que tal não realizar uma campanha, né? Uma campanha de sensibilização que não sido mais nas escolas, né? Onde nós identificamos de 10 escolas, depois nós estamos fazendo inquérito para saber, pelo menos, inquérito nascido junto à direção própria escola para saber que consumo, ou pelo menos que nível de consumo na escola, que comportamento do aluno, para depois, na base de que dados, nós passa para passar mensagens na escola. Então, na conferência, não fácil foi o primeiro passo. Então, para combater mais, não tem que estar continuando com trabalhos. Então, nós decidimos fazer uma campanha que não é mais larga, quer dizer, não é mais grande, que não sido só um espaço, mas não sido escola a escola. Bom, falando que boa perspectiva para o futuro? Ok. Bom, a perspectiva para o futuro, basicamente, eu falo internamente na organização e para não ter uma estrutura grande, né? Que acaba para isso, mas como falo, não trabalho fixado ainda ali na Saúde Autônoma de Bissau. Não pensa fazer mais a larga, para até então, gente que está pedindo para entrar na organização e chuda mais. E chuda mais fora, que não pode falar como não, que pode ficar na terra para ver Guiné-Bissau. Bissau, que Guiné-Bissau. Então, ok, e então não está pensando fazer isso, não está pensando trabalhar. Até no momento, nós estamos no processo para finalizar a legalização, nós temos que avançar. Para não poder trabalhar também com organismos mais grandes, para ajudar no próprio, nós temos de não trabalhos.
Até então, nós estamos trabalhando um bocadinho com dificuldade. Nós que relações que você tem com outra organização? Ok, por nós emitimos uma carta a pedido de financiamento, mas pronto, e pouco provável é financiar qualquer organização que é legal. Então, eles pedindo para nós formalizar tudo na organização, depois nós passando a criar uma parceria nesse caso, exatamente, que não beneficia tudo duas partes. Então, nós estamos trabalhando lá, nós estamos um bocadinho avançando, nós temos documentos, não pensar largar mais. Inclusive, a gente está ligando até em outras regiões para a questão de fazer própria estrutura lá. Falar, tá, mas aquele é que base, quando tem estrutura de base, é complicado um bocado. Mas como não pode ser, a gente sabe Bissau, certamente. Então, Bissau. E para aquela volta, tem que ela precisa para o base principal para estar forte. Mas que base, não trabalha para cá. E até gosto de falar como nós sentimos por bem que nós estamos um bocadinho mais forte para ver nós ter, independentemente de a mim, não tem que fazer outro trabalho, não tem que fazer outro, então nós sabemos mais forte gosto. E daqui a alguns anos nós vamos ter uma base mais alargada. Com diz a respeito a show, como você prevê? Para ver lá, mano, bem é consumir, como que método você usa? Bom, para valer show. Ok. Até então, quando nós fazemos essa conferência, né, não pensava em envolver em estratégia, né, muito importante que nós. Embora mangra viásica ou por falar e cada certo. Ok. Não está falando batucada, né? MCs, DJs está tocando música que mangra viásica está fazendo com que eles próprios até entram em outro delírio. Mas que comanda se a boa música vai aquela não só vai diretamente fácil vai atacar jovens, mas a não fala não criar uma estratégia onde que não envolve próprio LMCs, DJs, não ajudando para fazer campanha, na passa mensagem, não só no momento de show algo assim. Mas eles têm série de sociais, têm ser amigos, têm tudo maneira, têm tudo meios suficiente para ajudar para fazer essa campanha. Para ver eles já o que poder acusar eles para ver todo mundo é ciente. Aí eles não falam na Bahia, tá só vai tocar para divertir, mas se alguém vem entrar nele, que entra nele, que se culpa. Mas pronto, eles também me olham aquelas coisas, é que próprio para que está fácil para eu bater chamado de outra coisa. Então, que tal é juntar com nós nessa causa? Não fazer uma campanha para ver, não tem número de alguns e até então outros está posto aqui só para falar não a droga, né? Quer dizer, está ajudando a fazer campanha. Então, a dinâmica é muito bom. Quando o Kawana tenta acabar com ele, envolve para aqueles que não estão falando, eles que estão apoiando. Eles que matam. Aqueles matam. Ok, então não envolver eles na campanha, não vai criar uma dinâmica, não é para que eles ajudem. Para quanto mais eles passam a mensagem para jovens, deixa que é mais provável que elas obedecer eles de que a nossa pública não tenta de tudo. Falando, que dificuldade você passa nesse bom trabalho? Bom, dificuldade, independentemente de tudo, tanto ainda por bem que tem na toda a organização, até por bem, para ver no início, e tudo bem mais complicado. Então, a nós, desde que não começamos até a data de então, não tem, mesmo que na Síria já gosto um bocadinho, mas não tem dificuldade. A dificuldade, então, começar para falar em termos de recursos humanos, primeiro. Para ver, gente que não fala o pabim e que não falta nunca, gente que não fala e miste fazer parte, nunca que não falta, mas que na verdade mangra vias outra tem membros mangra na organização, participação está pouco na atividade, engajamento está pouco, quer dizer a ideia própria está falta, mas está contra o chula, mas alguém não me instala, ainda me instala para ver fotografia ou eu já vou fazer uma atividade assim, então na liga para me ser parceiro, mas só que não colmateia também, não queria outra dinâmica, que bem mais forte na maneira de recrutar gente. Então, de lá não consegui colmatar aquela um bocado. E, por outro lado, dificuldade para implementar também atividades. Quer dizer, não tenho ideia de fazer uma atividade um bocadinho grande, não está sentindo um bocadinho de dificuldade, daí que não queria mecanismo de fazer cota, então tudo que não está trabalhando desde o início e que não está trabalhando próprio da organização para apoio. Então nunca não fazer uma atividade assim que 100% é apoiando tudo. Então não teve que estar para fazer dificuldade tio demais, dificuldade interna assim soma de recursos próprios para implementar na atividades.
Mas liga assim, o que atividade que você fazia? Bom, desde o início, a primeira atividade que eu fazia e foi mesmo na 2024. Para bem, não começar em novembro, então desde lá não arranca só planejamento. Não fazia nenhuma atividade. Para 24 não arranca, fazia atividade. A primeira atividade não fazia foi com meninos. Dia 25 de maio de 2024. Não conhecia com meninos na casa de acolhimento lá na São Paulo. Eu não queria meios para ajudar meninos, não fazia compra de alguns benefícios, materiais higiênicos, produtos alimentícios de primeira necessidade, não fazia entrega na casa de acolhimento na São Paulo. E depois também não acompanhar com algumas palestras, mais para direitos de meninos, que está próprio na casa. Depois de lá não segui, mas para novembro não fazia outra atividade mais, que não fazia torneio beneficente, quer dizer, não fazia torneio com o intuito de ganhar fundos, não para organização, mas para fazer doação também nesse caso. Então não identifica coisa de 5 casas de acolhimento dentro ali. Não fazia que torneio, onde não convidava diferentes instituições, que era organização, assim suma, como empresas nesse caso. Então não cobra aqui valor simbólico 10 mil cada quem entra. Depois daquela turma não junta aqui dinheiro, não faz compra, não vai para atitude, não leva para doação. Depois daquela não faz outra atividade, como falou, não faz fora de Gabo, não faz em parceria com o movimento Voz das Crianças. E o movimento da trabalha com meninos, então, depois não junta, não faz uma comissão, cada organização e 3 organizações. O movimento Voz das Crianças, que é a infância. A organização entrava com 30 mil, para a questão de fundo para pessoal que não vai fazer trabalho na Gabo. Não teve contato com gente de escola de Gabo, a Gris. Então, não teve contato diretamente com o seu diretor, não permitiu passar lá para fazer uma palestra. Eu não cuido de diferentes temas, não fazia uma palestra e depois também não entrega materiais próprios que não leva para casa. E depois daquela que não vim fazer as conferências sobre o uso de drogas, que teve um impacto total, coisa de 190 e previsto para 230, mas que ele clima também que favorece, então chuva, então e teve um bocadinho de dificuldade. Um pouco de dificuldade, não era para curto intervalo, não era para janan. Bate Deus, Vani. Tchau, diga tchau. Fala de últimas considerações. Bom, minhas últimas considerações mais aconselho que tem, como me se deixa passar para jovem e não só. Então, importante e não tentar engajar mais. A mim, se alguém falava 5 ou 6 anos atrás, questão de envolver com a organização, pronto, um cara nem pensa naquela coisa. Tive convite mais de fazer parte, então recusa. Para bem mais para trás, não católico que está lá. Mas é importante não engajar, e está ajudando o próprio desenvolvimento pessoal, assim, suma, não habilidades que mais ok, não cata pode mostrar na comunidade, mas lá em outra sociedade é totalmente diferente. Não pode crescer pessoalmente, assim, suma coletivo. Portanto, cada quem que tem essa iniciativa, o jovem, não só, é importante o pôr na prática, independentemente da dificuldade que encontrar no caminho, que sempre tem que saber como tem que ter. Então, aquela que pode impedir nunca. Portanto, a mim está aconselho cada jovem para criar iniciativa, já que tem para pôr na prática, para envolver mais com a comunidade e para apresentar mais a sociedade. Então, aquilo é importante para o desenvolvimento pessoal. Tá bom. Esta boia jovens, novo, que não pensa mais ser colega, que não pensa mais melhor, entende? Mais melhor, não pensa como assim que cada de nós filhos tem que pegar e fazer aquilo de bom para nós todos. Adeus, Lino, adeus. Lino, adeus. Vai agora.